Boa noite a todas e a todos. Estamos começando a nossa quinta e última live da série Conversas sobre a Cidade. Eu estou aqui aguardando as nossas convidadas e também aguardando vocês aparecerem por aqui. Essa foi uma série que a gente começou faz 2 semanas, em que a gente foi convidando candidatas e candidatos a vereador em BH para bater um papo e conhecer as propostas. Eu vou convidar aqui, já deixar entrar convidada, uma delas, na verdade, né? Já que é uma candidatura coletiva. E Boa esperando ela se conectar. noite. Olá, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, explicando para o pessoal, a primeira parte da conversa eu vou conversar com a Tainá e depois elas vão trocar e eu vou conversar com a Lauana. Bom, primeiro eu te agradeço, que bom que vocês toparam essa conversa, acho para a gente é um prazer assim, poder escutar vocês e bater um papo, porque eu acho que a gente está fazendo essas conversas interessados mesmo na construção da cidade que a gente gostaria de viver, né? Então não é uma conversa desinteressada, é uma conversa, a gente também está envolvido nela. Eu vou fazer uma primeira apresentação do que é o Travessias, porque acaba que tem muita gente que não conhece, e também vou me apresentar, vou tentar ser breve, e aí depois eu passo a palavra para a Tainá. O Travessias é um grupo de psicanalistas. Ele foi fundado em 2017 e a gente tem como base algumas atividades. Uma atividade clínica, que a gente tenta ofertar cuidado de saúde mental, independente da possibilidade de pagamento dos pacientes. É um espaço de formação também, em que a gente oferece grupos de estudo e supervisão para quem estiver interessado em psicanálise. E também a gente dá um suporte no sentido mais amplo para profissionais recém-formados, estudantes de psicologia, para conseguirem manter seus consultórios, encaminhando os pacientes, ou também sublocamos os espaços quando acabar a pandemia, a gente retorna com essa atividade em específico. Então, o nosso projeto como grupo é democratizar o acesso aos cuidados de saúde mental e, ao mesmo tempo, formar profissionais engajados politicamente e entendendo o seu papel político, o papel político da nossa prática clínica. Então, esse é um ideal que a gente tenta manter. E quem sou eu, então? Eu sou o Marcos, sou psicólogo, sou psicanalista, eu clinico há mais ou menos uns 15 anos, e nos últimos anos eu venho estudando a relação da psicanálise com a política, e atualmente estou conduzindo 2 pesquisas. Uma sobre a história das clínicas públicas de psicanálise em BH, que é uma história já até bem extensa, pelo menos da década de 60. E também estudo a chamada esquerda freudiana, que são psicanalistas contemporâneos de Freud, que estavam engajados politicamente, inclusive militavam, estavam em partidos. Então, é para trazer esse tema da política como não sendo uma ruptura, né? Assim, a psicanálise já está historicamente também envolvida com esse tipo de debate. Por fim, eu sou também um recém-filiado da Unidade Popular pelo Socialismo. E aí, de novo, eu estou dizendo essa coisa em todas as lives para dizer, olha, eu estou aqui também como alguém que tá na luta aí com vocês, ainda um pouco mais distante por causa da pandemia, mas não vai ter neutralidade aqui não. Aqui o negócio é tentar pensar junto aqui o que nos move, o que a gente quer construir. Antes de eu passar a palavra para a Tainá, eu vou só propor para quem está assistindo que no finalzinho eu vou separar um tempo para perguntas. Então, quem quiser guardar perguntas para esse momento final, a gente agradece. Se acontecer de vocês mandarem no chat aqui também, depois eu recupero. Então, mais uma vez, muito obrigado, Tainá, que compõe junto com a Lauana a candidatura coletiva Mulheres Negras Sim, do PSOL. Fico muito feliz com a presença de vocês e também feliz porque o PSOL, a UP e o PCB conseguiram construir aí essa frente de esquerda em BH. Não é uma frente tão ampla quanto a gente gostaria, imagino que todo mundo queria que fosse um pouco mais, mas foi a frente possível e eu acho que é uma frente muito importante marcar esse espaço aí das esquerdas na nossa cidade. Então eu te passo a palavra para você se apresentar para o pessoal que talvez não te conheça, falar da sua trajetória, do PSOL, do que mais você quiser.
Ô, Marcos, obrigada, boa noite. É lindo esse projeto, Travessias de Psicanálise. Eu sou casada, né? Meu companheiro é psicanalista, e isso para mim, aliás, a entrada nesse mundo do cuidado da saúde mental vem com a minha relação afetiva, né? Assim, eu não tinha dimensão da importância central que tem para a vida, sobretudo das mulheres negras, o cuidado com a saúde mental mesmo e como que, enfim, que o meu percurso também político foi se dando de maneira mais autônoma. A própria candidatura nasce depois do processo de análise também, assim, de, enfim, de romper, inclusive, com os meus estereótipos e medos acerca de reivindicar a voz, né, assim. Então, começa trazendo esse lugar, assim, que hoje, para mim, é fundamental, é, enfim, processo semanal de encontro, de conversa, um espaço qualificado para eu falar sobre mim, sobre as minhas demandas, as minhas questões, assim, e isso veio, obviamente, enfim, com essa relação que eu tenho com o Sami, que é um psicólogo, enfim, muito apaixonado pela profissão. Eu e Lauana, eu sou Tainá, eu tenho 34 anos, sou formada em História, mas, enfim, construí a minha vida profissional no teatro. Sou uma mulher da cultura. Trabalhei com produção, com construção de luz, né? Sou iluminadora, eu desenho luz para os espetáculos, faço produção de festival, mais ligada ao que a gente chama de área da graxa, né? Que é as pessoas que ficam no backstage, nos bastidores, garantindo com que o evento aconteça. Mas a minha vida foi sempre misturada, né? Eu dancei, fiz dança afro muitos anos, capoeira Angola, e a partir dessa formação que eu tive com esses grupos, eu falo que eu dancei há 30 quilos atrás, foi que eu fui construindo, ou entendendo a minha identidade enquanto mulher negra, assim, isso não foi uma coisa eu sabia que eu não era branca, mas a minha identidade política, assim, foi sendo construída a partir dos meus pares nesses espaços de formação na adolescência, né? Eu sou do Alto Veracruz, é uma favela que tem uma fruição cultural, uma pulsão ali muito grande em cima da questão artística. Então, eu fui fazendo esse caminho também, esse percorrer lá. E agora, nos últimos 4 anos, né, eu construo as muitas, consequentemente, fui construir a gabinetona também. Sou parceira admiradora, assim, da OP já há muitos anos. Estou torcendo muito para a candidatura plural do Gibran, da Poli, né? 80-180. Minha parceira, minha amiga, assim, a gente já... Vários momentos de angústia na hora que a gente sentou, abraçou uma outra, foi fazer ombro a ombro para dar conta, assim, eu vou muitas ocupações que o MLB, né, que é um dos movimentos que constrói a UP, tem no Barreiro, várias pessoas que foram criadas comigo no Alto Veracruz, né, que é uma favela muito densa, hoje são moradores das ocupações urbanas, né, o que também traz para a gente um reflexo de não resolvimento das questões habitacionais em Belo Horizonte, né. A mãe mora na favela, a filha que faz uma casa em cima, e as netas, que é a minha terceira geração, né, do Alto Veracruz, vão morar em ocupação urbana. Então, que bom que você está no espaço de luta, que bom que você casa psicanálise, luta. Eu não desassocio hoje de maneira nenhuma, assim, e é bom a gente falar esse espaço da esquerda, porque nós não podemos ter uma militância adoecida, né? Eu tenho uma coisa para mim que é fundamental na minha construção enquanto mulher favelada, de que para mim a luta, ela não pode ser dura. Eu falo assim, eu não quero ficar lutando o tempo inteiro. Eu tenho direito a tomar uma cerveja, a ficar feliz, a fazer uma comunhão com as pessoas. E isso para mim é revolucionário, sabe? Assim, tão quanto fazer uma manifestação, para mim subir para o Alto Veracruz, pessoas que não querem descer para manifestação porque elas têm direito ao lazer também, ficar ali conversando durante o samba, trocando uma boa ideia. Eu para mim, tá num ponto de equilíbrio. E eu não vejo isso como alienação, não. Eu vejo como uma experiência saudável de estar nesse mundo tão complexo, desafiador, com várias opressões, assim. Então, eu sempre falo com as pessoas, olha, as pessoas lutam sim, elas trabalham 44 horas, ficam 2 horas no busão, elas chegam em casa, tem dia de tomar uma cerveja e ver novela. Isso é para garantir saúde mental, né? Porque senão ninguém dá conta. E agora, né, esse ano, eu e a Lauana estamos construindo um outro processo que mexe muito com a nossa subjetividade, com a nossa autonomia.
mexe com tudo aquilo que foi construído para a gente não ser, que é reivindicar que a nossa voz, que as nossas pautas sejam faladas por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma mulher negra, favelada. Historicamente, nós não temos essa representação, né? Nós somos as mulheres que constroem as lutas comunitárias, mas no protagonismo, né? Tem um entrave muito grande de esquerda a direita. Nós somos só 2% do parlamento do país. Aqui em BH nós não temos nenhuma vereadora negra. Ao longo da história foram só 5 mulheres autodeclaradas pretas ou pardas. Então tem um não lugar construído socialmente para a gente muito grande. E você fazer um torso de exigir de que não vai ser terceirizada a sua voz mexe muito com a subjetividade. Atrai violência racista, sexista, de todos os níveis, de todos os lados, e só um processo de cuidado, de autocuidado, feito coletivamente pelo grupo próximo, é que garante que a gente vá, continue tomando cerveja, cuidando dos filhos e fazendo a luta com alegria. O Mulheres Negras assim, é uma campanha compartilhada, ombro a ombro com a Lauana, que tem uma militância na saúde mental, né? Que nós estamos construindo. Eu mais ligada à cultura e educação, lá mais ligada ao SUS, o SUAS, ela é assistente social, e nós estamos juntas gestando esse processo, que é inovador, né, assim, na política brasileira, reivindicar com que mulheres negras vão para o espaço de poder, mexer com a base, né, nós somos a base da sociedade. Naquela pirâmide maldita, né, que a gente tem na sociedade brasileira, nós somos o grupo mais oprimido, mais marginalizados nas relações afetivas, né, as pesquisas que circulam de psicologia, etc. O grupo de mulheres é o grupo que mais se sente solitário, é o que menos casa, é o que é mais violentado, né? Inclusive, homens negros procuram mulheres brancas como forma de acesso social, então a gente também não casa, né? Cria os filhos sozinha, então a gente sair desse lugar de preterida para reivindicar a voz é um processo muito revolucionário, porque a gente vai se afetando enquanto grupo e afetando outros grupos que, por questões históricas, nos oprimem. Então, isso para a gente tem sido muito forte e muito bonito também. Massa. Inclusive, aproveitando o gancho aí do que você veio dizendo, isso tem sido uma discussão no interior da psicanálise, assim, porque a maioria dos analistas também são brancos, e das analistas são brancas. Então, aqui em BH, pelo menos, eu conheço que tem uma tentativa e um movimento de começar a expandir esse espaço aí. Só para citar nominalmente 2 amigos que eu sei que trabalham e pesquisam também, aproveitando essa temática, o Pedro Donizete, pesquisador de Fanon, um cara sensacional, tá no mestrado agora, e a Thalita Rodrigues, que eu acho que já concluiu o doutorado por agora, ou então está no meio dele essa confusão da vida acadêmica. Semana passada, eu conversei na sexta-feira com a Cida. E aí, o papo foi ótimo, sensacional e tudo, mas lá no finalzinho a Cida me falou um negócio assim, eu fiquei um pouco nervosa no início, a gente nunca sabe o que vocês vão perguntar e tal. E aí eu fiquei de cá assim, pensando, Cida tá nervosa de falar comigo, eu que tô aqui tremendo, né, assim. Mas então eu vou aproveitar e dessa vez eu vou já lançar uma pergunta menos séria pra gente espantar qualquer nervosismo. Esses dias rolou uma volta na Contorno de vira-voto, a virada da alegria. E eu só acompanhei de longe, eu tenho asma, estou tentando ficar mais isolado. E o que rolê foi aquele, sabe? Assim, carreta furacão, dança, música. Foi uma delícia. Eu ia te perguntar isso, como é que até foi lá? Louca, eu tô um pouco arrocada, porque eu fui gritando, foram 14 quilômetros, assim. Então, eu acho que é um pouco da gente mesmo. Eu e Lauana, a gente tem falado muito de favelizar a política. E o que é isso? O que é construído politicamente não se parece em nada com a nossa reunião de família, que é super organizada, gostosa, que tem as questões, mas todo mundo resolve. Não se parece em nada com a construção que as pessoas fazem no seu dia a dia, enquanto vida vivível, enquanto utopia. O espaço político, historicamente, foi criado por um núcleo, os 7% da população brasileira, composta por homens dito héteros de classe média alta. Então, esse grupo criou um fantasma, um estigma, num terno cinza, com uma discussões, uma bravata machista. E isso
tanto afasta as pessoas daquele lugar, quanto a gente chega lá, Cida, Áurea, Bela, do Pente, a de Marte, a gente fala assim, esse lugar não existe, não faz sentido pra gente. Então nós vamos criando, levando aquilo que a gente gosta, que a gente quer e que a gente se sente bem, o espaço político, porque não faz sentido. O espaço político é um lugar feio, que tem agressão, que tem violência e que não tem a nossa cara. Então a Carreta Furacão é alegre, tem musical, todo mundo dançando. Então ela tem a nossa cara. E por que a gente não faria política com a nossa cara, entendeu? Foi incrível. Eu levei meu filho, ele ficou super emocionado, assim. Foram 14 quilômetros parando em alguns pontos, panfletando, brincando e tal. E pra gente, é muito sério isso, porque fazer política brincando não é brincar com a política. É fazer com que esse espaço seja agradável. E isso é muito sério, porque isso aproxima as pessoas. O brasileiro gosta de política, é uma mentira, assim, que a gente constrói. As pessoas discutem política em qualquer boteco, em qualquer quebrada do Brasil, ou em qualquer cobertura. O que elas não querem é uma disputa institucional, porque aquele lugar é feio. E ele é feio, a estética, a narrativa, todo o rito que se criou, que não faz sentido nenhum, a não ser para meia dúzia de burocratas que ficam decorando 1000 palavras, que só ele vai saber, e só ele vai saber como, sabe, assim. Então, é isso, assim, a gente fica brincando que estética também é política. E a nova estética política, ela é negra. E quando a gente fala negra, não é só a nossa cor da pele, é o nosso tom de voz, é o nosso cabelo mesmo, é a favela, é o funk, é o samba, é a carreta furacão com os meninos dançando. E isso não é diferente. Como que você vai discutir Belo Horizonte fechado no núcleo, só andando de carro, sem circular, sabe? Assim, então, foi uma explosão de alegria, porque a gente quer mesmo transformar a política num lugar menos árido, mais tranquilo, mais leve. E essa utopia de transformar aquele lugar num lugar menos árido é o que vai garantir com que as pessoas se aproximem mais e tenham mais carinho por aquele espaço. Nossa, super. Ótima explicação. Então, fazendo alguma transição então, para temas abertamente mais sérios, assim, a própria candidatura de vocês já no nome que vocês escolheram, já marca uma posição, né? De combate ao racismo e também de combate ao machismo, né? Assim, mulheres negras, sim. E para a gente enfrentar esses problemas de forma mais séria, vai ser inevitável a gente debater vários temas que estão relacionados, né? E aí a gente vai tentar fazer um pouco disso hoje aqui, na profundidade que for possível. Assim. Eu estava agora me preparando para essa nossa conversa e eu me deparei com a reportagem lá que lá em setembro vocês tinham sofrido aqueles ataques numa live, ofensas racistas. Eu não sei se você ainda quer falar disso ou se a gente considera isso um episódio do passado, mas de todo jeito não é um episódio do passado, né? Assim, é um episódio que estava ali outro dia e que é recorrente, né? Não, vamos falar assim, denunciar o racismo é uma tarefa que a gente não escolhe, a gente herdou. A gente herda a luta pela cor da pele. E isso é central pra gente. Nós vamos denunciar em qualquer espaço, independente de quem esteja lá. E isso dói no coração, no calcanhar da esquerda, mas é nossa tarefa. O que aconteceu comigo com Lauana? Um dia antes de começar oficialmente as eleições, nós estávamos numa plenária, nós fizemos várias plenárias para fechar o nosso programa. Nós temos um programa de ocupação com propostas concretas, é um trabalho super sério, e a gente brinca, a gente quer uma política feliz, mas nós somos sérios pra caramba, assim. E aí essa plenária ela era pensada cidade para todas, porque tem as pautas que eu trabalho, que eu milito, que meu ativismo, tem o da Lauana, e nessas duas interseções tem o que a gente discute, que é o racismo institucional. E como ele opera na mobilidade urbana, como ele opera no orçamento, como ele opera na saúde mental, como ele opera no SUAS, né, com a população em situação de rua. Então foi um pouco para a gente discutir a cidade e o racismo como essa teia transversal que afeta de maneira direta todas as questões. Então a gente convidou pessoas da saúde mental, da mobilidade, etc., para ir dialogando e a gente fechar o texto do programa. No início da live, assim,
a Lauana falou, Tainá, e eu achei, tipo assim, a Lauana tá querendo me parar, vou terminar de falar, não dei ideia pra ela. Falei, peraí, Lauana, deixa eu terminar minha fala. Ela, não, tem gente desejada. E eu achei que a pessoa tinha só esquecido o áudio ligado. Foi uma sala virtual, a gente não fez nenhum encontro presencial. Mas tinha inscrição, tinha o link e tal. E era um link gratuito do Meet. Então você não tem um controle. Você tira, a pessoa volta. E aí eu voltei a falar, daí a pouco entrou outra música. E aí, engraçado. Aí eu vi que as meninas que estavam ajudando a gente operando, elas estavam removendo algumas pessoas da sala. E silenciando. E a música foi ficando seguida. Era uma música que tinha apologia a estupro. E aí, quando a gente tirava, o chat foi inundado com frases racistas. Pretos, brancos do topo, preta macaca, preto macaco, não sei o quê. Intercalado. Era um grupo organizado, né? Então, assim, foram 5 pessoas que se juntaram no domingo de manhã para nos agredir porque nós somos mulheres negras. Eu falei mais cedo, assim, que a gente acredita que discutir afetivamente a política é uma estratégia de sobrevivência, de revolução, né? Nesse lugar tão esquisito. E a gente sempre fez uma construção, mesmo quando o assunto é sério de enfrentamento, com muito cuidado, com muita generosidade, com uma palavra que as feministas negras cunharam, que é a pretagogia. Como que a gente pega o racismo que a gente sofre, as opressões, transforma numa pretagogia para que ele não punitivista, para que ele não exista mais. Porque senão não vai sobrar cadeia, né? Não vai ter cadeia para todo mundo. Se a gente compreender por racismo. Então, essa é uma tecnologia que a gente usa, da pretagogia. E aí a gente foi, e isso está na linguagem não violenta, da forma como a gente se relaciona, na aspiração que a gente tem de bem viver, e isso é um norte de vida mesmo nosso. A gente tomou um susto, obviamente, foi muito assustador você perceber que um grupo organizado se organiza um domingo de manhã para te agredir a partir daquilo que é a sua existência. Eu não tenho como levantar amanhã e não ser uma mulher negra. Tem jeito. E aí, assim, isso, a gente falou sobre subjetividade aqui, é horrível, horrível. Porque com racismo, nós já estamos acostumados a lidar. Mas não é um costume, tipo assim, tá de boa. É uma coisa que dói, que fere, que machuca, que fere a minha dignidade, que baixa a minha autoestima, que me deixa insegura, triste, depressiva. Então, foi um episódio que eu e Lawana tomamos um susto. A gente estava com nossos filhos do lado, são crianças pretas, elas estavam escutando, lendo aquilo. Então, feriu muito as nossas famílias e as pessoas que fazem esse processo Mulheres Negras assim com a gente. E como nós nunca oferecemos a violência como linguagem, foi muito assustador, porque a gente nunca, nem quando a gente foi discutir o racismo, que diz respeito aos brancos, nós oferecemos para pessoas brancas uma linguagem violenta. Foi sempre na intenção da pretagogia, né, da formação para que isso não exista mais. Então foi horrível, foi um episódio lamentável. Nós acionamos o Ministério Público, está investigando, né? Foi um grupo organizado. E assim, primeiro dia de campanha, né? Que a gente devia estar na rua, fazendo trabalho de base, conversando com os nossos, falando do nosso número, a gente estava conversando com o Ministério Público, dando entrevistas sobre racismo. E aí tem uma coisa muito perversa da AMD também, é que isso virou pauta. O Mulheres Negras, assim, nunca teve, né, da AMD tradicional, um espaço para a gente discutir a Comissão Especial de Genocídio, que está parada na Câmara Municipal há 2 anos. Mas essa violência virou. Então a violência também, assim, ela vende, ela é palatável. E aí o caso ficou enorme, saiu no Brasil inteiro, e eu acho que não pode ser diferente, porque não dá para tolerar, né, nem aceitar esse tipo de violência racista. Está correndo no Ministério Público, a gente está esperando ainda os encaminhamentos e torcer para que isso não aconteça mais, assim. E eu acho, só para finalizar, assim, que é uma das coisas que mais doeu, assim, né, que feriu a minha dignidade, foi isso, saber que um grupo de pessoas se organizou para um domingo de manhã me ferir, me violentar de maneira verbal, me ameaçar de estupro porque eu sou mulher negra. Sim. Pesado demais. Uhum. E eu acho que isso dá o tom, assim, do que talvez a gente possa aprofundar nessa discussão, assim, sobre luta antirracista, então, né, assim, quais níveis essa luta vai ser articulada, como você mesmo estava fazendo referência, né, assim,
tá, você tem um campo aí da moradia, do acesso à moradia, acesso a direitos básicos, saúde, cultura, mobilidade. Então, a cidade inteira é meio que tem que ser pensada nos vários espaços e aplicar essa ideia de uma luta antirracista. E assim, se a gente quiser acrescentar, eu pelo menos acrescentaria que a partir de uma posição marxista, de que a luta antirracista também é uma luta anticapitalista, né? Porque... Total! Não existe capitalismo no Brasil e no mundo sem a questão racial. O capitalismo brasileiro se estrutura a partir da cor da pele das pessoas. E é tão grave isso que mesmo esse capitalismo capenga que a gente vive, esse neoliberalismo tosco, a questão racial influencia inclusive no produto interno bruto do país. Então, assim, não tem nenhuma discussão. Independente da linha que você é trotskista, marxista, leninista, pós-contemporâneo, nenhuma dessas linhas elas são possíveis de caminhar na discussão sem ter, no Brasil, sobretudo, a centralidade da questão étnico-racial. E quem faz isso está reproduzindo um racismo. Então, para mim, assim, eu não me identifico como marxista, né? Eu talvez esteja mais próximo do bolivariano, das questões da América Latina, bolivarianismo, mas eu concordo que não dá para fazer uma discussão antirracista sem discutir o capitalismo, não tem como. Esse sistema que vive da opressão. Enfim, e nós estamos na base dessa opressão. E ela só se alimenta e se estrutura através da questão da raça. Isso é tão sério, Marcos, mas tão sério, assim, para a gente, porque influencia mesmo. É muito... E está tão imbricado, vocês que são da área da psicanálise devem conseguir explicar isso como fenômeno de massa muito melhor que eu, assim. Isso vai identificar, inclusive, numa entrevista de emprego, isso vai determinar se eu tenho uma vaga para porteira ou para faxineira. Isso é real, oficial. Para que tem foto em currículo brasileiro? As pessoas negras terem vaga inferior, não faz sentido ter foto em currículo. Eu não mando, não mando. Então, assim, é a base da construção social da sociedade brasileira, ela se dá através do racismo mesmo. E o capitalismo brasileiro se desenvolveu através da mão de obra preta. E ele se alimenta disso também. É onde a gente faz uma discussão muito séria com a classe média. Quando as mulheres brancas foram trabalhar, reivindicaram o trabalho, as mulheres negras trabalhavam sem acesso a recursos na casa das brancas. E isso só acabou em 2015, com a lei da PEC das domésticas. Então, é uma discussão muito séria que mexe com muita gente que está aí ainda, construindo lutas. Sem dúvida. Sim. E eu fico pensando numa discussão mais recente aí, quando teve aquele processo seletivo, acho que do Magazine Luiza, que aí levantou toda essa pauta assim, peraí, mas então eles estão privilegiando os negros, não sei o que e tal. Beleza, mas para além disso, tem essa discussão que nós estamos tentando estabelecer aqui, de assim, olha, até esse tipo de atitude vai encontrar limitações se ele não romper o sistema que o articula, né? Assim, porque, beleza, a gente vai conseguir ali então colocar pessoas em certos lugares, mas e aí, assim, né? Não se muda a estrutura, então continua sendo essa mesma máquina, né? Mas precisa existir, assim. E tem uma coisa com o Magazine que parece muito com o que eu e o Lauane estamos sofrendo. É que as pessoas coletivamente não dão conta de aceitar que pessoas de pele escura, pessoas negras, vão ocupar espaço de poder de decisão. Isso é muito sério com o Magazine. Isso é muito sério com a violência que eu e Lauane sofremos. Isso é muito sério. Então, assim, essa não aceitação de pessoas de pele escura em alguns espaços também estrutura esse capitalismo que a gente vive, assim. Obviamente que assim, o mercado também se apropriou da narrativa negra, né? Aí faz 1000 cremes e acaba mantendo algumas coisas. Mas, assim, também não faz sentido para mim não ter um creme no meu cabelo, sabe? Assim, eu também uso. Claro. Eu não consumo violentamente porque eu tenho cuidado com o planeta. Eu entendo a questão do lixo zero, eu reaproveito todos os alimentos da minha casa. Então eu tenho um comportamento que é de menos violento com o planeta Terra. Agora, mas eu também consumo. E dentro desse consumo eu preciso de ter coisas que sirvam para mim. Não existe, o curso da FMG, o curso de medicina da FMG, só teve uma cadeira para a saúde da população negra há menos de 4 anos.
A gente sabe que as questões sanitárias são diferentes. São diferentes. Ah, E sim. eu não consigo fazer consulta com um médico para cuidar da minha pele, porque não existe especialista em pele preta no Brasil, sendo que nós somos mais de 60% da população, entendeu? Então, assim, não é só o Uhum. consumo do creme de cabelo, é também de acesso à saúde, inclusive Sim, sim, mental, né? tá certo. Eu aqui em casa, a gente tem uma briga Também, aqui uma briga aqui com a linha imagino. teórica. Ah, sim. Deve dar. E complementando o que você estava dizendo, e também para já apontar para algum fechamento aí, ou pelo menos transição, quando eu for convidar a Lauane, eu estava lendo hoje uma reportagem do Estadão que saiu, que tenta pensar qual o papel, né, assim, e o tipo de enfrentamento que as candidaturas negras têm que fazer hoje na eleição de 2020. E lá pelas tantas nesse artigo, eles estão conversando com uma socióloga, a Vilma Reis, e ela fala uma frase que eu acho que talvez alinha muito com o que você está dizendo, assim, ela declara lá assim, quem empurra a esquerda para a esquerda são as mulheres negras. Sim. E É a ela, Vilma, né? sim, a Uhum. Vilma, e A Vilma toma ali, Reis. o artigo inteiro toma então essa posição de que enquanto houver racismo não tem democracia possível, né? E, Não foi possível. e para dizer também que a esquerda tem que de fato se engajar assim, de corpo e alma com esse projeto, porque caso contrário a gente tem um problema aí, né? Temos um problema. Vários. Então, essa É, socióloga é maravilhosa, que é a Vilma Reis, uma mulher que tem inspirado. Eu e Laura fizemos uma live com ela, assim, que nós saímos chorando, assim, chorando, porque é um nível de elaboração teórica aliada com a prática, que não abre mão de um processo de ancestralidade religiosa. Então, né, para as comunidades negras, as coisas são muito parecidas com a questão indígena, né? Você não separa, é como a cosmovisão, né? Você não separa a religião da política, nem artesanato de religião. Então, a Vilma consegue elaborar isso de maneira muito grandiosa para a gente. E ela, quando ela trouxe isso para mim, para a Lauana, de que são as mulheres negras que mantêm a esquerda na esquerda, para mim, enquanto professor de história, fez muito sentido, sabe, Marcos? Porque a classe média, né? Aí eu vou citar outra teórica. O sonho da classe média é ficar rica. A gente não tem mais, eles nunca vão ter os meios de produção. Mas pelo acesso em alguns lugares que a classe média alta tem, eles se sentem mais próximos dos ricos do que de nós. Pobres, né? A classe média baixa, classe C, classe D. Que é da onde eu vim, da classe D. E nessa estamento A, B, sei lá, enfim. E aí, sim. quando a classe média, ela, enquanto um grupo social, ela chega no poder, ela quer negociar com os ricos. E tem uma coisa que chama solidariedade de classe. E ela não é só de classe social, assim, por isso limite. Ela é uma solidariedade de brancos também. A branquitude tem um pacto entre eles. E Uhum. quando eles fazem esse pacto de cuidado entre eles, nós ficamos fora. Então nós vamos para a esquerda e puxamos a esquerda para cá. Vocês combinaram com nós antes de ir para lá. Olha só, Uhum. a casa grande você pode até achar que você tem lugar aí dentro. Mas o seu lugar é mais ou menos como vem para cá. Então, de fato, somos nós que mantemos a esquerda na esquerda, porque somos nós que organizamos as lutas cotidianas, o enfrentamento para o posto de saúde. 99% das discussões para a construção de posto de saúde das comunidades são feitas por mulheres. As construções de centros culturais, a favela que eu vim, tinha uma reivindicação no OP, que foi uma das maiores votações de história para um centro cultural, organizado por uma mulher negra, Dona Valdete. Então, e somos nós que organizamos algo do dia a dia por questões até óbvias. Nós somos 27% da população brasileira. Nós somos o maior grupo social do país, quantitativamente. Somos nós que definimos o serviço público, o transporte público. Somos nós que definimos as urnas. Então, somos nós que vamos puxando quando o pacto, o Gui lembrou aqui, o pacto narcísico da branquitude se aproxima da elite, nós vamos lá e puxa, você combinou com o nosso segurando bandeira quando a gente conversou. Então, vai tendo um puxa-puxa aqui, que inclusive passa pela questão racial. Por isso que eu falo que discutir a questão racial do Brasil é fundamental para a gente entender o Brasil, entender por que a esquerda se perdeu nos últimos anos, né? Onde foi que ela
faz um distanciamento muito grande, e mais ainda, por que ela não consegue se reconectar? E, ô Marcos, você está habilitando na UP tem muito trabalho de base e ocupação, são as mulheres negras que vão fazer uma ponte entre a esquerda e a periferia. Nós entramos na academia, mas subimos o beco. Isso a classe média branca, que está no poder há muitos anos, de alguma forma ou de outra, ali comendo pelas beiradas, não dá conta. Existe o narcisismo, existe uma arrogância muito grande no diálogo, não tem um diálogo muito tranquilo com a questão religiosa que está no território, existe. Nós temos que lidar com ela. Enquanto todas as portas estão fechadas, né? É ali que a pessoa faz uma limpeza, né, de chaminé, é no culto religioso, né? Enquanto não tem saúde, né, tratamento, acompanhamento de saúde mental democratizado, é ali que a pessoa acha um vínculo, um espaço de acolhida, de tratamento coletivo. Então, somos nós também que vamos ajudar a reconstruir novos parques civilizatórios. A Vilma fala uma outra coisa, que é fundamental, que, assim, quem está Casa Grande, assim, Zala, nós construímos quilombos. E o quilombo foi a primeira experiência democrática do Brasil. E nós temos várias tecnologias sociais nas quebradas que vêm dessa construção que os quilombos fizeram e que tem muito a contribuir nesse momento em que nós estamos vivendo essa miséria política no Brasil. O que nós estamos vivendo é uma miséria intelectual, subjetiva, violenta. E nós que estamos no território, que temos possibilidade de dialogar com a quebrada, é que vamos fazer uma massa ali nos próximos 20 anos para reconstrução. Isso não é eu, né, Lauana, não. É coletivamente. Com as benzedeiras, com as pastoras, com as lavadoras de roupa, com as empregadas domésticas, as vendedoras, entendeu? Com as mulheres de telemarketing que são escravizadas, com os meninos que trabalham no iFood, essa miséria de iFood que está escravizando o povo sem CLT, mas os meninos precisam trabalhar, entendeu? E é nós que conhecemos. Meu primo é iFood, é o outro. E aí nós vamos fazendo um grupinho de WhatsApp, que vira o outro grupão, aí vai replicando. Uhum, sim, sim. Tainá, nós estamos com quase 37 minutos de live. Aí eu estou pensando em convidar agora a Lauana e a gente seguir a conversa para ficar mais Eu ou vou menos sair igual, dividido. Te mais ou agradeço menos mais uma igual. Você vez. já viu que a minha analista sofre, né, tadinha? Ela fala, acabou. Fala, peraí, deixa eu falar sobre isso aqui. Ela sofre É, lá e meu companheiro sofre aqui em casa. Muito obrigada. Deixo um convite às pessoas que estão aqui para construir e confiar em mulheres negras. Assim. Do ponto de vista subjetivo, nós somos tratadas como violentas e como desconfiáveis. Então, até para a gente conquistar voto, é um trampo ferrado, independente da nossa trajetória. Muito obrigada, então, Marcos. Vem lá. Ó. eu que agradeço. Vai lá. Deixa eu te achar aqui, Lauana. Olá, Olá. Oi, boa noite, boa Lauana. noite. Tá joia, Não, Marcos? tudo jóia. Quis te trazer, a gente foi combinado e também assim, a distribuição do tempo talvez não ficou tão igual, mas a gente ainda Não, tem um bocado de tempo para debate. No não. início eu pedi para a Tainá se apresentar, Não falar da consegui trajetória dela. ver tudo, porque eu estava num trânsito. Então pode ser assim que Sim, eu não vou saber. Acabei de chegar, estava num trânsito, estava panfletando no centro. E sim, aí o trânsito estava muito agarrado. Mas sim, nós não vamos faz mal. seguir. A gente vai, o que precisar retomar, a gente retoma, não tem problema. Mas eu tinha pedido ela para se apresentar e aí ficou faltando você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, da sua relação com o pessoal, com a gabinetona, que você quiser aí comentar para a gente. Beleza. Primeiro, boa noite a todos e todes e todas. Eu sou Lauana Nara, sou mãe do Caio, de 10 anos, Odara Caio de 10 anos, Odara de 4 anos, sou assistente social, trabalhei na Gabinetona agora os 2 últimos anos, coordenando a Frente de Direitos Humanos, que era um núcleo da Gabinetona que acolhia casos de violações de direitos em todas as esferas, dando tratamento institucional na esfera municipal, estadual e federal.
É um trabalho multidisciplinar com psicólogos, assistente social, do direito, que fazia a ponte entre os órgãos de defesa de direito com a institucionalidade parlamentar. Então, foi um trabalho muito rico, muito importante durante esse tempo que eu tive na Gabinetona, e saí por conta do processo da campanha, né? Saí agora em agosto. Mas, para mim, a minha trajetória também assim, de trabalho como assistente social é muito voltada para a população em situação de rua e usuários de álcool e drogas em uso abusivo. Eu trabalhava em consultório na rua, sessões AD, centros de saúde. Então, trabalhei... Tá baixo? Melhorou? Eu tô de fone, aí eu tô te ouvindo bem, mas eu não sei se pessoal... Gente, agora que eu vi que eu entrei pelo meu, desculpa. Não, tudo bem. Assim, como que a Mulheres Negras assim tá respondendo? Desculpa, Tainá. Achei que eu estava no Mulheres Negras assim. Desculpa mesmo. Então, voltar. Então, nesse processo todo que eu trabalhei em consultório de rua e em políticas de saúde mental, eu me envolvi muito com a militância luta antimanicomial, com a luta antiproibicionista. Então, venho seguindo essa trajetória. Sou doula também, atuante no parto humanizado, acompanho mulheres em processo gravídico, gestação pós-parto. É minha paixão mesmo. Assim, eu falo que se tudo der errado, eu vou ficar doula por só viver disso na vida. Que é minha paixão mesmo, é acompanhar as gestantes. E é isso. Nessa loucura toda de vida, de militância, movimento feminista, movimento de juventude, eu fui me constituindo, fui cantora, cantei muito rap na vida, fui MC durante muitos anos, ainda canto, mas estou meio aposentada, meio de escanteio, assim, porque o tempo me consome muito, então não dava muito para me dedicar ao rap. Mas o hip hop é a minha escola, é a minha base, foi a partir dele que eu me coloquei nessa vida política aí, do militante dos direitos humanos. É um pouco disso. Ótimo. Ótimo. Excelente introdução, e daí a gente consegue puxar alguns fios aí. Eu assisti várias lives que vocês têm feito, a campanha está bem intensa nesse sentido, né? Vocês estão sempre discutindo com alguém, chamando alguém, ao mesmo tempo está na rua, está panfletando, então tem essa dinâmica aí meio dividida de uma campanha na pandemia, né? E eu assisti duas lives que me chamaram muita atenção. Assim. Uma delas é que vocês conversaram com o Fabiano Siqueira e a Jéssica Teixeira. Fabiano, que inclusive é um amigo querido. E vocês estavam debatendo exatamente população de rua. E isso abria ali naquela conversa espaço para discutir várias outras pautas. Combate ao... Ou combate não, né, na verdade. Combate à política falida, né, mas tratamento aos usuários de drogas, como garantir direitos para LGBTQs, racismo também. A Jéssica, em certa altura, levanta também o preconceito religioso como uma questão ali. E na outra live que eu assisti, que eu também fiquei muito tocado, foi a que vocês fizeram com o Léo Pérez, meu presidente lá da UP, discutindo o direito à moradia digna. E aí eu acho que essas duas lives, de alguma maneira, se encontram no campo do que vocês propuseram lá no site da campanha como Cidade para Todas. Eu acho que nesse nome a gente consegue abordar esses pequenos pedaços aí que vão se combinando nessa política mais ampla. Então, deixo para você, assim, você dá um panorama geral do Cidade para Todas, o que vocês pensam aí, quiser dar ênfase em algum ponto, fica à vontade. Então, a gente fez a plenária antes dessa live com o Léo, foi bem no início da campanha, a gente sofreu um ataque muito racista, misógino na rede, que o tema era Cidade para Todas, que é um eixo da nossa campanha de plataforma, que foi para dizer sobre moradia, mobilidade, assistência social, política de assistência social, saúde mental. A gente abarca esses 4 grandes subtemas. Mulheres negras, ficou separado, mas esses 4 grandes temas, que é moradia, mobilidade, assistência, saúde, dentro da chuva da Cidade para Todas. E quando a gente fala isso, aí foi quando o Léo estava nessa live, nessa plenária que a gente fez, era uma plenária fechada,
e ele presenciou todo o ataque, e aí caiu, e aí a gente remarcou fazendo essa live depois com ele. Mas a Cidade para Todos, para nós, é o eixo dos mais importantes para nós da campanha, porque é onde vai de fato o encontro da confluência, onde cabe todos e todas, no sentido das políticas públicas mesmo, né? A gente precisa pensar políticas públicas para a cidade a partir de uma inclusão, de uma perspectiva mais plural do que só pensando a política pública, pensando na escassez. Então, se eu tenho um centro de saúde, um centro cultural, uma quadra no meu bairro e uma iluminação precária, ótimo. Só que a gente não está falando disso, a gente está falando do acesso. Então, não adianta ter centro de saúde se as pessoas elas não têm acesso no sentido de profissionais no centro de saúde, de medicação, de ter uma equipe de PSF que acolha, que entenda, que tenha um processo de humanização. Então, não adianta ter o CRAS aqui do Califórnia mesmo, os CRAS no geral, mas o CRAS aqui do Califórnia eu falo que está muito mais tempo fechado antes da pandemia. Acho que já tem quase 2 anos que ele está fechado. É um equipamento super novo, mas os CRAS na pandemia fecharam. E sendo que o CRAS, o Serviço de Assistência Social, é um serviço essencial, ele não deveria estar fechado. E na pandemia ele está fechado. Então, a gente trouxe o professor Cristiano também para trazer essa perspectiva de como que a gente vai trabalhar a assistência social a partir de uma lógica que o equipamento que está dentro do território, ele fica fechado. E como que a gente vai lidar também com tão poucos CRAS como a gente tem na cidade? Porque a igreja, gente, ela está em todo lugar. Eu escutei um pouco da Tainá falando disso da igreja. A igreja, gente, faz o papel do Estado. Aonde o Estado não chega, a igreja está lá, né? Aonde o Estado não chega com política pública, com acesso, com cultura, com saúde, com educação, a igreja está lá, fazendo encontros com as mulheres, promovendo atividades lúdicas com as crianças, distribuindo cesta básica para a população de rua. Então, assim, o Estado passa a ser a igreja, fazendo a função que o Estado devia garantir. Então, a Cidade para Todas é dizer que essa função que muitas das vezes as ONGs que estão no território ou as igrejas têm feito esse trabalho, seja de fato feito pelo Estado. A gente defende o Estado, né? Não defende o Estado mínimo. Então, essa política de Estado mínimo traz para nós esse desafio de não ser uma cidade inclusiva, principalmente para pessoas trans, negras, moradoras de periferia, pessoas com deficiências, são as pessoas que são mais ainda exclusivas. A gente fala que as mulheres negras é a pirâmide da sociedade, a gente é a pirâmide dessa sociedade, mas dentro ainda dessa pirâmide ainda temos uma coisa mais ainda profunda, que é a população trans, negras e as deficientes, que passa ainda por uma maior invisibilidade, com processo de maiores invisibilização, assim, dessa sociedade. É um pouco disso, assim, essa Cidade para Todas é pensar orçamento, participação, construção, conselhos dentro dos bairros, que pensam uma forma igualitária e mais plural para que a cidade seja mais pertencente, a gente se sente mais pertencente da cidade, né? Sim, sim. Massa. A gente está aproximando de 50 minutos de live e eu penso que a gente podia ver se alguém tem alguma questão, alguém que está assistindo quiser fazer alguma pergunta. Se não tiverem, aí eu logo te faço alguma para a gente já aproveitar nosso tempo. Assim. Quem quiser perguntar, manda aqui no chat aqui que a gente responde já já. Ei, Gui, o Gui tá aí. A galera aí. Mas, enquanto o povo não tem questão, eu tenho várias questões, assim, eu adoro. Então, esses dias para trás, semana passada, acho que foi na segunda do feriado, eu conversei com a Poliana, do MLB. E ela, não, sensacional, foi uma conversa assim, muito gostosa de conduzir. E ela levantou, em certa altura, um ponto que eu acho que converge para isso que você estava dizendo. Assim. Ela explicou para a gente assim, de um jeito muito compreensível por que a luta por uma moradia digna é uma luta feminista. E aí eu acho que a gente pode acrescentar mais camadas aí nessa proposição dela, né? Assim,
pensando assim, por exemplo, desde proteção contra a violência, né, já que uma mulher que tem a própria moradia não fica submetida a um companheiro violento, mas ela fez de um jeito muito lindo, assim, uma explicação mais ampla do que eu vou saber reproduzir aqui. Mas eu falo isso para te dar uma cutucada aí, para você, sei lá, se você quiser expandir nesse tema aí, para a gente avançar. Eu acho que assim, a moradia, a questão, inclusive da população de rua, a gente fala muito, casa primeiro, né? Assim, se a gente tem casa, se a pessoa tem lugar para morar, ela tem dignidade para conseguir outras coisas na vida, que é o tripé da seguridade, né? Renda, moradia, trabalho, as pessoas precisam da assistência social, da seguridade social e da saúde. A gente precisa desse tripé, funciona para que dê conta. Então, se a gente tem moradia, trabalho e renda, a gente consegue se organizar, se virar de alguma coisa. Só que se a gente não tem a moradia, que é um acesso digno a qualquer ser humano, a gente vai ficar vítimas nessa falência dessa política, porque aí a gente começa, né? Aí a pessoa ela não tem casa, e aí ela tenta ter, de alguma forma, ou para uma periferia, né, dentro das favelas, ou de alguma ocupação, e aí ela fica quem? Ela não tem nem acesso. Eu falo isso porque eu sou assistente social, eu acompanhei durante muito tempo algumas ocupações de ser assistente social, que aquela ocupação não poderia ser atendida pelo centro de saúde, porque as pessoas não são cadastradas lá, aquela ocupação ela não é reconhecida. Como que eu vou cadastrar alguém de um lugar que nem existe, teoricamente, né? Então, assim, era um embate atrás de embate. A gente pensar que a moradia ela vai garantir autonomia financeira, autonomia para as mulheres, lugar seguro para as crianças, porque se você também, a mulher é vítima de violência, em Belo Horizonte não tem lugar para esconder essa mãe, colocar essa mãe em segurança para os seus filhos, essa prole dela. Então, se ela não tem um lugar para ela ficar, ter uma moradia segura, inclusive tem algumas propostas da Gabinetona que a moradia segura é que as casas sejam, recursos do Minha Casa Minha Vida, sejam destinados principalmente para as mulheres que seja prioritário, mulheres que sofrem violência doméstica, que é um super avanço, mas a gente também não sabe como garantir. Isso na época foi muito difícil, porque o pessoal da população de rua falou assim, Lauana, quando fala que a mulher em situação de rua, a mulher agredida vai receber a moradia primeiro, a partir de uma lei, da onde que eles vão tirar essa casa? Da onde? Porque não tem orçamento. Não vai ampliar orçamento, só fala que vai garantir que ela seja o primeiro. Da onde? Da pop de rua. Porque tem uma porcentagem da população de rua para habitação, e aí eles vão tirar da onde que, se não tem, e aí vai tirar daí. Então a gente fica pensando muito nisso, assim, como que a escassez, como o Estado produz essa escassez e quando ele deixa mais vulnerável as pessoas, ainda de tirar de quem não tem, menos ainda precarizando mais ainda a vida das pessoas. Exato. O Gui Augusto aqui estava dizendo para a gente que ele queria saber um pouco mais sobre o tópico Cidade para Todos, abordando a ótica das crianças da primeira infância. Sim. Assim como moradia primeiro, assim, a infância primeiro, né? Assim, eu também sou uma defensora da infância, do livre brincar, criança, lugar de criança, pela proteção da família, do Estado, da sociedade, a gente precisa entender como que a gente tende a cidade do tamanho das crianças. A cidade não é feita para... Se você vai... Uma criança de 1 metro, como que ela enxerga essa cidade a partir dessa criança, de um olhar de uma criança de 1 metro? Ela não é inclusiva, ela não tem espaço de brincar. Os brinquedos, inclusive, muitas das vezes, elas usam aquele lugar de fazer atividade física para um espaço de brincar. E é super perigoso aqueles brinquedos para criança. Então, assim, pensar uma cidade, uma criança de 1 metro, pensar uma cidade que não cabe elas. Então, como que a gente vai dar conta para caber essa cidade a partir de políticas públicas? E aí a gente precisa, mais uma vez, tocar em orçamento, pensar, trazer as crianças para dentro da Câmara. Lá, a Maria Elô, que é uma parlamentar lá do São Paulo, ela fez muito isso, plenária com as crianças. Ela abria a Câmara do deputado estadual de São Paulo, chamando as crianças para pensar a cidade. E é a partir disso mesmo, da lógica deles, como que essa cidade vai ser inclusiva. Assim, a gente fez uma live com as crianças, no Dia das Crianças, e foi super rico. Foi tipo 6 crianças, e a gente pensando
eles falando assim, colocando aquele burburinho de aquele tanto de informação que eles jogam para nós. E essa live é isso, falei assim, eu quero que minha cidade seja colorida, minha cidade não é colorida. Sim, sim. Sensacional. É muito. Então, eles trazem soluções e soluções simples, sabe? Assim, eles não querem um helicóptero, uma coisa para entrar. Eles querem coisas simples. Eles querem enxergar a cidade do tamanho deles. Eles querem ver cor, eles querem ver espaço. E aí, é pensar também nos bairros. Porque quando a gente pensa assim, mas tem a praça lá no Santa Efigênia, tem as brincadeiras de rua, ruas seguras. Se a gente tem ruas seguras, é um espaço seguro para as crianças brincar, para ir para fora de casa, né? Então, a gente tem que pensar toda uma lógica, não só de centralizar, porque tem uma praça lá no Duque de Caxias que tem uns brinquedos legais para as crianças. Mas e eu, que moro na periferia? Aonde que minha criança vai brincar? Né? Assim, é pensar nisso. Assim. Sim. Eu acho que essa é uma diretriz também ampla que eu acho que serve para várias políticas, né? Assim, descentralizar, né? Parar de achar que resolveu o problema no lugar e aí todo mundo vai para lá e acessa lá mesmo. Não é assim que as pessoas vivem. Né? E a nós nossa estamos geração já... não teve isso, né? A gente não tinha esse negócio da família, da gente levar a gente para outro lugar. A gente brincava no bairro, na rua, com a rua na frente de baixo, né? Que é o que faz sentido, né? Sim. Lauana, nós estamos já com 56 minutos de live, o Instagram encerra com 1 hora. O tempo voou, a gente poderia conversar mais, mas não vai dar tempo. Então eu deixo esses minutinhos finais para você dar algum recado final que você queira, contar para a gente quem gostou da campanha, onde é que te acha vocês, vocês ainda estão aceitando doações ou não, como é que é possível contribuir já nessa reta final? Até o dia 13 a gente ainda está recebendo doação, é muito importante, inclusive a gente está desde o início aí fazendo uma vaquinha online na Evoé para ajudar a levar a campanha para a rua, conseguir impulsionar mais coisas na rede, imprimir mais material, fazer impresso do material. Então ainda dá tempo de ir lá na Evoé, Mulheres Negras Sim, seguir a gente nas redes, Mulheres Negras Sim no Instagram, no Facebook, no Twitter. O nosso número é 50027, é uma proposta compartilhada, o rostinho da Tainá vai aparecer na hora de digitar, mas o nome da chapa é Mulheres Negras Sim, e votou em uma, elege duas, votou em uma, votou em duas. Vamos fazer um mandato compartilhado, divisão de recursos, divisão da equipe, ampliar as lutas e as vozes na Câmara Municipal. Foi por esse motivo que a gente, inclusive, se uniu, que é para ampliar e dar mais visibilidade às lutas que tanto eu quanto ela carrega, assim, né? E estamos juntas, gratidão pelo espaço. Dia 15, bora votar em mulheres, vamos eleger mulheres. Agora é o momento do voto antirracista, o voto feminista, de fazer valer o que a gente fica pregando aí, que está pregando Vidas Negras Importam. Então agora é a hora de dizer sobre isso, assim, é sobre isso que a gente está trazendo. Mulheres Negras Sim 50027. Isso. Te agradeço mais uma vez. Agradeço a todo mundo que acompanhou até agora. Essa live vai ficar gravada, então quem não pôde acompanhar agora depois assiste com calma. E eu acho que é isso aí. Assim, eu desejo que vocês consigam, de fato, se eleger, uma candidatura muito importante, e que a gente consiga também ocupar com candidaturas da esquerda um espaço maior na Câmara, né, para conseguir, de fato, levar adiante. Nossa, senão a gente fica muito amarrado. Vai 4 anos com 4 pessoas lá, não. Não vai dar. Não vai dar. Então eu agradeço você, agradeço ao pessoal que acompanhou. Essa foi a última das nossas 5 lives com essas conversas com candidatas e candidatos. Então a gente também encerra aqui essa série. Então a gente vai se vendo no perfil do Travessias, acompanha a Mulheres Negras já, e a gente vai se falando. Gente, um abraço, até mais. Tchau. Tchau.